Os desejos, eles são partes essenciais da nossa vida, porque se a gente não tivesse desejos, provavelmente a gente ia viver numa rotina para sempre, numa mesmice para sempre. A gente não ia querer trocar de trabalho, a gente não ia querer criar um projeto, a gente não ia pensar em ter relacionamentos novos, conhecer mais pessoas, fazer novas amizades, viajar para outros locais. O desejo, ele faz parte da nossa vida aqui terrena. Ele não deve ser julgado de maneira nenhuma, não deve ser reprimido, nem visto de forma negativa. Porque o problema, ele não é o desejo, não é pra gente ficar vivendo sem desejo. Os desejos são bons, eles não trazem problemas para a vida. O que traz problemas para a vida é quando a gente é só regido pelos nossos desejos, quando os nossos desejos acabam se tornando senhores da nossa vida, quando a gente quer que todos os nossos desejos sejam atendidos e quando a gente acha que de alguma forma, se a vida ou se as outras pessoas não atendem os nossos desejos, é porque a gente está sendo castigado, é porque a nossa vida é ruim, é porque Deus está castigando a gente, ou é por causa do karma, da lei do plantio e da colheita, da causa do efeito. E quando a gente pensa dessa maneira, a gente de uma certa forma vê as coisas de uma forma meio torta, meio enganada. Porque na realidade, quando os nossos desejos não são atendidos, aí que está a bênção. Mas você está com um pouco de dúvida, não entendeu muito bem o que eu quis dizer com isso? Ou você acha que na verdade, quando Deus não te dá aquele relacionamento que você queria, aquele trabalho, você se sente muito frustrado, você fica indignado, você acha que ele tá te castigando, você não entendeu direito o que eu quis dizer aqui, você entende só intelectualmente, mas tem muita dificuldade para entender isso aqui sentimentalmente. Esse vídeo é para você, fica comigo até o final porque é sobre esse assunto que a gente vai falar aqui hoje, sobre frustrações, desejos e sobre entender que a vida é como é e não como a gente gostaria que ela fosse. Eu segui meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou um entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Desejos, como eu já disse aqui no começo desse vídeo, são intrínsecos à nossa vida terrena, eles pertencem à nossa vida terrena. Às vezes é o desejo que vai fazer com que a gente vá para um cargo onde nos paguem melhor, onde a gente tenha mais responsabilidades, é o desejo que vai querer fazer a gente subir na vida, é o desejo que às vezes vai querer a gente casar, namorar com aquela pessoa, construir uma família com tal pessoa, é o desejo que vai fazer com que a gente queira tirar um projeto do papel e botar ele na prática. Às vezes são os desejos, principalmente os desejos do nosso coração, é que vão fazer com que a gente cumpra com o nosso propósito de vida, cumpra com a nossa missão. Então os desejos não tem nada de errado. A gente não pode começar a julgar os desejos, achar que de alguma forma eles são ruins pra gente. O problema não é o desejo. O problema de fato é quando a gente leva os desejos ao pé da letra. É quando a gente põe eles na frente de qualquer coisa. É quando a gente acha que a vida tem que atender às nossas expectativas, que a vida, que as pessoas têm que atender os nossos desejos. O problema começa aí. Por que o problema começa aí? Porque se a gente acha que a vida, ou que se as pessoas têm que atender os nossos desejos e expectativas, tem duas coisas que vai acontecer com a gente. Primeiro é que a gente vai sentir que a vida está devendo a gente. Então a gente vai viver com esse sentimento de dívida. A gente vai viver sentindo que nunca está o suficiente. Então a gente nunca vai estar satisfeito. A gente vai estar sempre achando que tem mais coisa. A gente nunca vai se saciar, né? E o segundo ponto é o quê? Que a gente vai viver frustrado. Porque querendo ou não, sinto muito em dizer isso, a vida é como é e não como a gente gostaria que ela fosse. Então, se a gente leva isso ao pé da letra e acha que a vida tem que atender às nossas expectativas e desejos, a gente vai viver nunca satisfeito e totalmente frustrado a nossa vida inteira. Primeiro, como eu disse, porque a gente nunca vai estar satisfeito. A gente vai ter conseguido um cargo maior e a gente já vai estar pensando em
disputar um outro cargo maior, que vai nos pagar melhor, que vai ter mais responsabilidades. A gente vai namorar com alguém, a gente já vai ficar pensando em casar. A gente vai casar, a gente já vai estar pensando nas bodas. E aí a gente vai entrar nas bodas e a gente já vai querer um novo relacionamento para então namorar e casar de novo. A gente vai ter um filho e vai pensar no segundo. A gente vai ter o quinto filho e vai pensar no 10º. A gente vai pensar num projeto que a gente quer tirar do papel e a gente não vai conseguir viver o momento presente, porque a gente está pensando lá na frente, quando eu tiver 40 multinacionais em todo o mundo. Então, a gente nunca vai viver satisfeito. O problema, gente, não é o desejo. O problema é esse apego. O problema é botar ele na frente de tudo na nossa vida, botar os desejos como prioridade. E não a vida em si como prioridade, porque uma coisa é os desejos. Os desejos, eles vivem no nosso plano mental. Eles vivem em outro mundo. Eles ficam só na nossa cabeça, só a gente vê, só a gente sente. E a vida não, a vida acontece com todo mundo, é uma coisa incomum. Então, enquanto o meu desejo só vive na minha cabeça, e o desejo do outro só vive na cabeça dele, e a gente nunca vai conseguir saber o desejo um do outro, a menos que isso seja expresso, a vida não, a vida acontece com todo mundo e tá aí pra gente ver, a gente lida com a vida. Então, em vez da prioridade da gente ser a vida, a gente põe os desejos como prioridade. E aí entra esse problema, que a gente vai viver nunca satisfeito, porque nunca vai estar bom, sempre vai ter alguma coisa para melhorar, porque sempre tem, e a gente vai viver frustrado, porque a vida ela não vai atender todos os nossos desejos. Não vai ser assim daqui para frente, nunca foi assim daqui para trás. A gente pode pegar, por exemplo, na nossa vida, quantas coisas que a gente tinha um desejo, e aí não deram certo, e aí a gente tinha desejo de uma coisa também, e aí depois não quis mais, e aí aquilo aconteceu, mas a gente não, ou a gente tinha um desejo de alguma coisa, e quando aquilo aconteceu não era do jeito que a gente queria. A vida é isso, é lidar com os nossos desejos que não foram atendidos, faz parte da vida. E aí, se a gente entra nessa postura imatura, essa criancice espiritual e moral, de achar que Deus está castigando a gente, que a vida está castigando a gente, que a gente está colhendo o nosso karma, porque o nosso desejo não foi atendido, porque a gente não se casou com o Robertinho ou com a Juliana, porque que a gente não teve um trabalho naquela empresa X ou naquela empresa Y. Se a gente fica nessa postura imatura, a gente, na verdade, vai ficar se sentindo em débito o resto da nossa vida. A gente nunca vai conseguir ser feliz. E a gente nunca vai conseguir lidar com frustração. Porque a gente vai estar botando a responsabilidade da frustração na vida, em Deus, em outras pessoas. E, na verdade, a causa da nossa frustração não é as outras pessoas, é a gente. É a gente não conseguir lidar com o fato de que alguns desejos nossos não vão ser atendidos. E que com algumas expectativas nossas não vão ser atendidas. E tá tudo bem ser assim. Quando você tem uma visão maior, quando você vê as coisas de maneira mais ampla, que você vai expandindo a sua consciência, vendo oitavas maior, quando você vai lendo livros, vai entendendo mais sobre a vida e sobre si mesmo, tendo mais autoconhecimento, você vai entendendo que muitas vezes aqueles momentos onde o seu desejo ou a sua expectativa não foi atendido, foi a melhor coisa que poderia acontecer, foi um livramento que a vida te deu. Porque quantas vezes, pessoal, vamos pensar aí na nossa vida diária, pensa aí na sua, por exemplo. Quantas vezes você tinha uma paixonite na sua adolescência, ou gostava de alguém, ou tinha um namoradinho e namoradinha, e quantas vezes você pensava que aquela pessoa seria a qual você iria casar, ter filhos, que iria dar certo, e aí depois você desapaixona daquela pessoa, e você percebe que não tem nada a ver com você, que os valores são diferentes, que na verdade você nem queria ela, você tava meio carente, tava meio só apaixonado, e aí aquela pessoa não tinha nada a ver com você, e aí você fica, caraca, como que eu me apaixonei por uma pessoa assim, né? E quantas vezes também a gente queria um item, a gente queria uma coisa, a gente queria ir para uma escola, a gente queria ir para um trabalho, e quando chegou lá a gente viu que não era assim, que não fazia a gente feliz. Então quantas vezes na nossa vida a gente já lidou com isso, a gente já teve que viver isso, da gente achar que uma coisa era ideal pra gente, ia fazer a gente feliz, e quando a gente chega lá na hora, não é do jeito que a gente queria. Ou às vezes nem chega até lá, mas aquilo não acontecer, e aí depois você percebe que era a melhor coisa que podia ter acontecido, que você se livrou. Então quantas vezes, gente, a vida cuida da gente como uma mãe cuida de um filho. Quantas vezes o fato de Deus da vida
não dar aquilo que a gente quer é na verdade um livramento, é na verdade uma bênção. Porque o fato é que a gente é um ser muito confuso, a gente é um ser muito perdido. Se a gente não medita, se a gente não se autoconhece, a gente vive pulando de galho em galho. Uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra. A gente nunca sabe direito o que a gente quer de verdade. E aí, se a gente tá assim nesse estado, a gente vai ficar achando que a gente quer uma coisa, mas na verdade a gente não quer aquilo. Tem uma coisa que a gente quer, mas está por trás daquilo. Então às vezes você olha uma pessoa, você acha que você quer aquela pessoa, mas na verdade você não quer aquela pessoa. Você quer um relacionamento, você quer casar, você quer ter filhos, mas você não quer aquela pessoa. Mas às vezes você só acha que aquela pessoa vai encaixar perfeitamente no seu projetinho. Então aí você já começa a criar vários planos, já começa a viajar na maionese lá pra frente, 10, 20 anos no futuro, quando você e a pessoa vão estar casados, velhinhos, com vários filhos. Então se a gente fica seguindo a nossa mente, os nossos desejos confusos e divididos, a gente fica seguindo essa nossa cisão psicológica que a gente tem o tempo inteiro, de uma hora querer uma coisa, outra hora querer outra, a gente vai estar doido. A gente nunca vai ter... Primeiro que a gente nunca vai ter aquilo que a gente quer, porque a gente não sabe o que a gente quer. A gente vai ficar rodando, piruetando por aí, indo buscar uma coisa, indo buscar outra. A gente nunca vai estar satisfeito, porque a gente não sabe o que a gente quer. A gente nunca consegue chegar na essência das coisas. A gente tá ali o tempo todo fazendo, o tempo todo rodando, o tempo todo buscando, mas a gente nunca acha aquilo que a gente tá buscando. Por quê? Porque a gente não se conhece. A gente não conhece a nossa alma, por isso que a gente tá o tempo todo buscando e a gente não sabe que raio é esse negócio que eu tô buscando que eu não sei, né? E aí, se a gente segue essa cisão nossa, psicológica, se a gente segue essa nossa confusão mental, a gente vai viver uma vida à toa, porque a gente vai estar pensando que no momento futuro aquilo vai se realizar. E aí a gente vai deixar de viver o presente. E quando a gente deixa de viver o presente, a gente deixa de viver essa vida. E na verdade, quando a gente está no desejo, a gente está pensando no futuro, a gente não está aqui no agora. Porque para mim ter um desejo X ou Y, eu tenho que estar pensando em uma coisa que ainda não aconteceu. A gente não tem desejo de uma coisa que está acontecendo. A gente só tem desejo daquilo que não aconteceu, ou que não está acontecendo. Então a gente está no futuro. Se a gente está o tempo todo, só tem desejos, e nunca está satisfeito, a gente só está o tempo todo no futuro. E se a gente só está o tempo todo no futuro, a gente não está no presente. Se a gente não está no presente, a gente não está aproveitando a vida. Aí a gente vai estar lá 65, 70 anos pensando nos desejos que a gente não realizou no passado. Que vida é essa que a gente vai viver? Que vida de qualidade a gente vai viver? Nenhuma. Porque a gente o tempo todo vai estar no futuro. Quando chegar lá no futuro, a gente vai estar pensando no passado. Entende como a gente é meio doido? Uma coisa é você meditar, é você entrar em contato consigo mesmo, é você orar, é você interiorizar. Sentir o que é pra você, né? Qual caminho você deve seguir? Usar a sua intuição. Aquela pessoa é ideal para você ter um relacionamento nesse momento? Aquele trabalho é o melhor para você naquele momento? Esse caminho, essa postura é o melhor para você nesse momento? É diferente, que aí você tá intuindo, você tá fazendo, você tá deixando a sua alma se expressar. Agora é diferente se você não consulta a sua alma, não consulta o seu projeto de vida, quer fazer as coisas sozinho, quer só agradar a si mesmo e fica ali pulando de galho em galho uma hora aqui, outra hora lá, fica buscando. É diferente. Então o problema, gente, não é o desejo, entendo. Se você tem um desejo que vem do seu coração, se ele vem da sua intuição, se ele vem do seu projeto de vida, da sua missão, ele não é ruim. É principalmente esse desejo que vai fazer com que você crie ele, que você entre na sua missão, no seu projeto de vida. Então não é o desejo. O problema é de onde vem esse desejo. É se você consegue lidar com o fato de que às vezes o que é melhor para você não é o seu desejo. Às vezes é uma outra coisa. E tantas vezes, gente, se a gente tiver olhos para ver, se a gente tiver consciência, se a gente estiver atento, quantas vezes a gente foi livrado na nossa vida, quantas vezes a gente chamou uma coisa de um aparente problema e na verdade aquilo se revelou uma incrível bênção, um incrível livramento. Quantas vezes a gente queria uma coisa e a gente percebeu que aquilo não era exatamente o que a gente queria, que aquilo não ia fazer a gente feliz. Quantas vezes? Então por que a gente tem essa arrogância, né, de achar que a gente sabe o que é melhor pra gente? Uma coisa é a gente meditar, a gente se conectar com a nossa essência, a gente tá intuído, e aí intuir o que é o melhor pra gente. Outra coisa é a gente ficar achando que o nosso ego, que a nossa mente sabe o que é melhor pra gente, mas ela não sabe. Porque quando a gente olha as coisas, a gente só vê um lado, uma peça do quebra-cabeça. Aí a gente quer achar que a pecinha que a gente tá vendo do quebra-cabeça é a imagem inteira, mas não é.
Só quando eu pego o quebra-cabeça, monto pecinha por pecinha e completo ele, é que eu vou entender de fato qual é a imagem que se revela. Não adianta eu querer pegar uma pecinha e tentar adivinhar, deve ser isso aqui, e pensar que o quebra-cabeça é aquela imagenzinha gigante. Não faz sentido. Às vezes a gente só tá vendo um lado das coisas e a gente tem a pretensão de achar que aquilo é a verdade, mas não é. E se a gente leva só essas pecinhas às vezes em consideração, a gente vai achar que a gente quer, na verdade, aquela pessoa, mas não é aquela pessoa que a gente precisa. Às vezes a gente precisa de uma outra coisa que tá ali mais profunda na gente. Então por isso que é importante autoconhecimento, meditação. Por isso que é importante a gente entender de fato, fazer esse download da cabeça, porque às vezes a gente já sabe intelectualmente que a vida não é do jeito que a gente quer, mas a gente não sabe no coração. Então é necessário que às vezes a gente faça esse download da cabeça aqui pro corpo, pro coração, pra gente entender que a vida não é do jeito que a gente quer, que a vida é do jeito que ela é, e que tá tudo bem nisso, que isso não é ruim, isso é bom. Porque às vezes a gente falha no nosso discernimento, a gente falha no nosso julgamento. E aí nessas falhas, em vez de a gente trazer uma coisa pra nossa vida que vai trazer grandes problemas, na verdade, a vida livra a gente disso. A espiritualidade livra a gente daquilo. E aí a gente não sofre esses problemas. Quantas vezes a gente é livrado e a gente não tem noção. Então, quando você passa a ter essa visão sobre a vida, entender que está tudo certo como está, que isso não quer dizer conformidade, que isso não quer dizer que é fechar os braços e deixar a vida acontecer, não. Mas é você entender que você vai buscar as coisas, você vai querer melhorar, você vai querer ter conforto. Mas se você foi lá, até o caminho A, por exemplo, você foi até o caminho A, foi lá, andou, chegou numa parte que ele está fechado. Você vai ficar lá tentando entrar, você vai ficar chorando? Ou você vai tentar ir por outro caminho? Você vai tentar ir para outro caminho, é o mais prudente. Então é sobre isso. É você ir buscar, você vai buscar, não tem problema buscar. Só que aí no momento que a porta estiver fechada, em vez de você ficar pensando naquela porta que está fechada e ficar reclamando, você vai perceber a outra que está aberta. Você vai perceber a janela que está aberta. Ou você vai perceber o buraco que tem na parede. Não sei. Mas é interessante que a gente tenha esse olhar mais amplo perante a vida, pra gente não ficar achando que a vida tá castigando a gente porque o nosso desejo, a nossa expectativa não tá sendo atendida. Porque na verdade, às vezes o que a gente denomina como um problema, que a gente denomina como um castigo, na verdade traz um aprendizado maior. E aí, às vezes agora você tá usando esse aprendizado que você aprendeu lá atrás. Então olha como a vida ela é perfeita. Olha para as árvores, olha para os animais, olha para a vida em si, a natureza. Ela é tão perfeita. A vida cuida da árvore desde da hora que ela é uma semente até a hora que ela é uma árvore gigante que está ali dando frutos. Em todos esses momentos, a vida cuida da árvore. Então, por que cargas d'água você achar que com você a vida não cuida de você? Se a vida cuida dos passarinhos, dos animais, das plantas, dos rios, das rochas, se ela cuida de tudo de uma maneira tão caprichosa, se a vida é tão caprichosa com essas coisas, por que você acha que ela não vai ser caprichosa com a sua vida? Por que você acha que Deus não está cuidando de você? Ele está, só que o fato é que pela sua pequenez, por a sua visão muito limitada, você acha que quando a vida não está atendendo uma expectativa, um desejo seu, ela está te castigando. E nesse momento, você fecha os olhos para as coisas que você poderia agradecer e você só foca nas coisas que você poderia reclamar. Mas quando a gente entende que a vida é do jeito que ela é e que ela é perfeita do jeito que ela é, não que não possa melhorar em alguns aspectos, sempre pode, mas que nesse momento onde você está é o lugar que você tem que estar, que as pessoas que estão no seu lado nesse momento são as pessoas que têm que estar no seu lado nesse momento, e que às vezes alguém tá, ou você tá numa situação porque você tem que aprender alguma coisa ali, nem que seja dizer não para aquela situação, para aquela pessoa, mas ela tem que estar ali até que você fale não. Quando você entende isso, você entende a sabedoria da vida. Você entende o cuidado e o zelo que a vida tem com a gente. E quando você entende isso, você se sente extremamente grato internamente. E não é uma gratidão da boca para fora, gratidão. É uma gratidão
interna, você se sente agradecido. Porque você sabe que até o momento onde você está caminhando ali sozinho na rua, ou o momento que você está dormindo na sua cama, ou o momento que você está conversando com seu amigo, ou quando acontece um problema gigantesco e você não sabe como que vai resolver, em todos os momentos você está sendo cuidado e amparado pela vida e pela espiritualidade. Essa é a maturidade emocional. Essa é a maturidade. Isso é ver a vida oitavas acima. Isso é ver a vida com olhos de ver. Isso é ter olhos para ver. Isso é ter ouvidos para ouvir. Isso é perceber aquilo que é perceptível. Não é viver na mentira. Isso é a verdade. Então, quanto tempo a gente vai continuar se queixando pela nossa expectativa, pelo nosso desejo que não foi atendido? Quantas vezes a gente vai ser mimado, vai achar que a vida está castigando a gente porque ela não deu o que a gente queria? As crianças são assim. Será que a gente está se comportando como uma criança? Porque a criança ela pode pegar uma faca e ela pode se machucar. A mãe é maligna porque ela tira a faca da criança. A mãe é má porque ela tira a faca daquela criança, não deixa a criança se machucar. Não, ao contrário, ela é boa. A criança talvez não entenda naquele momento, mas quando a mãe tira a faca dela, a mãe está a protegendo. Então é esse olhar que a gente tem que ter da vida perante a gente. Porque muitas vezes o que a gente acha que é bom pra gente, talvez nos machucaria, talvez traria sofrimento. E se a gente tem esse entendimento que a gente não sabe tudo, a gente entende que a sabedoria da vida, a sabedoria de Deus, da fonte criadora, seja lá o que você acredite, é muito maior que a nossa. E aí a gente tende a ter resiliência, a ter resignação e também a ter uma humildade de entender que a gente não sabe tudo e que a vida está certa do jeito que está. Não que eu vá ficar de braços cruzados. Eu vou procurar sim melhorar, mas que com certeza o local onde eu estou é o melhor local que eu poderia estar e que eu tenho muito mais a agradecer do que a reclamar. Então é esse o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Lembre-se aqui, por favor, de deixar o seu like e se inscrever no canal, para esse conteúdo que nós criamos juntos aqui ele cresça, ele possa ser entregue a mais pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.